Meus pais não queriam crianças na festa de Natal, nem mesmo o meu filho. Mas quando cheguei na casa deles, vi os 3 filhos da minha irmã por lá. Eles disseram que aquelas crianças mereciam estar ali. Então eu avisei que ia cortar o apoio financeiro que dava para eles. Nunca imaginei que seria viúva aos 34 anos. Mas cá estou, sentada na mesa da cozinha às 7 da manhã, tentando arrumar meu filho de 7 anos para a escola enquanto engulo o choro. Já se passaram 8 meses desde o acidente no canteiro de obras que levou o Mark da gente, mas às vezes parece que foi ontem. Os primeiros meses depois da morte do Mark foram um borrão de papeladas, lágrimas e noites sem dormir. Sinceramente, nem sei como teria conseguido sobreviver sem a ajuda da Sarah e do Jim, meus sogros. Eles têm sido verdadeiros anjos, buscando o Tommy na escola todos os dias para eu conseguir me concentrar no trabalho. Sempre passo na casa deles depois para pegar o Tommy, e toda vez, sem exceção, eles tentam me dar dinheiro. Sarah, de verdade, eu não posso aceitar, falei na semana passada, empurrando de volta o envelope que ela tentou enfiar na minha bolsa. Dakota, querida, a gente quer ajudar. Ela insistiu com aquele olhar carinhoso que sempre me desmonta. A gente sabe que o seguro pagou bem, mas deixa a gente fazer a nossa parte. E ela tinha razão sobre o seguro. A empresa pagou $300 mil depois da morte do Mark. Entre isso e meu salário como gerente de marketing, estamos bem financeiramente. Mas com a Sarah e o Jim, nunca foi sobre dinheiro. É sobre o amor e o carinho que eles demonstram todo santo dia. Queria que meus próprios pais fossem ao menos metade tão apoiadores. Desde sempre, mamãe e papai deixaram claro que minha irmã mais velha, a Rachel, era a menina dos olhos deles. E agora, estendem essa mesma preferência para os filhos dela, deixando o Tommy de lado. No último fim de semana, foi a mesma história de sempre. Tommy estava animado para ver os avós, mas bastaram 20 minutos para minha mãe começar a reclamar das perguntas dele. Por que o relógio faz esse barulho? O Tommy perguntou, apontando para o relógio antigo de pêndulo na sala. E como ele funciona por dentro? Dakota, você não consegue controlar ele? Suspirou minha mãe, revirando os olhos. Ele pergunta tudo o tempo inteiro. Os filhos da Rachel nunca dão tanto trabalho. Meu pai concordou com um aceno, já abrindo o laptop. Aqui, Tommy, por que você não joga um joguinho? Olha, baixei uns novos. Mas o Tommy não queria jogar. Ele queria conversar, aprender, se conectar. Enquanto isso, os 3 filhos da Rachel ficaram no canto, hipnotizados pelos celulares, mal notando a presença de todo mundo. E, para os meus pais, essa era a referência de bom comportamento. Já aprendi a morder a língua depois de tantos anos sendo a filha menos amada. Essas comparações deixaram de me surpreender há muito tempo. Hoje, só balanço a cabeça e fico quieta quando eles exaltam a criação da Rachel e criticam a minha. Pelo menos de vez em quando, eles ajudam com o Tommy. Buscam ele na escola se a Sarah e o Jim estiverem ocupados, ou ficam com ele quando eu tenho reunião até tarde. Era para ser só mais um jantar comum na casa dos meus pais, numa terça-feira. Mas os sinais estavam lá desde a hora que entrei. Mamãe tinha feito minha lasanha favorita, o que ela geralmente só faz quando está querendo alguma coisa. Papai estava animado, conversador, perguntando sobre o trabalho, sobre o Tommy, sobre tudo, na verdade. Estavam armando alguma coisa. Eu só não sabia o quê. Dakota, disse mamãe, cortando a lasanha em quadradinhos perfeitos. A gente queria te perguntar uma coisa. A pergunta veio como um tapa na cara. Quanto foi que o seguro de vida do Mark pagou? Quase engasguei com a água. Fui pega totalmente de surpresa com aquela pergunta tão direta e invasiva. Talvez tenha sido choque, ou talvez eu já estivesse cansada de esconder as coisas dos meus pais. Mas respondi. Cerca de $300 mil. Falei baixinho. O garfo da minha mãe bateu no prato com um estalo. O papai levantou a cabeça tão rápido que achei que fosse se machucar. Eles me olharam como se eu tivesse acabado de anunciar que ganhei na loteria. E o que você vai fazer com todo esse dinheiro? Perguntou minha mãe, com uma calma falsa, enquanto colocava o garfo de lado. Senti o peso da expectativa deles me esmagando. Eu investi, expliquei, tentando manter a voz firme. É pro futuro do Tommy, pra faculdade e talvez ajudar a comprar um apartamento um dia. Mas isso é daqui a muitos anos, interrompeu meu pai, fazendo um gesto impaciente. Você devia pensar no presente, Dakota. Em você e na família. E pelo tom dele, ficou claro que família não significava o Tommy. Eu conhecia bem aquele jeito. Era o mesmo tom que usaram quando ajudaram a Rachel a dar entrada na casa dela, ou quando bancaram aquele casamento extravagante. Você poderia fazer tanto com esse dinheiro agora? Disse minha mãe, inclinando-se para frente, toda animada. Poderia ajudar a sua família, quem precisa de ajuda hoje, e não guardar tudo para um futuro que nem se sabe se vai chegar. Não vou mais discutir sobre o meu dinheiro. Cortei, a voz mais afiada do que eu pretendia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais recuaram,
com o papai fechando a cara naquele jeito decepcionado que eu conheço tão bem. Mamãe apertou os lábios naquela linha fina que sempre significava problema. O resto do jantar foi um desconforto só, quebrado apenas pelo barulho dos talheres nos pratos. Achei que aquilo seria o fim da história. Conhecendo meus pais, imaginei que iriam me dar o famoso gelo, por pelo menos um mês. Era sempre assim quando eu não correspondia às expectativas deles. Mas, para minha surpresa, a mamãe ligou apenas uma semana depois. "Estamos organizando um jantar de família no domingo", anunciou, com uma voz alegre como se nada tivesse acontecido. "A Rachel e as crianças vão também. Você tem que vir, querida." Algo na empolgação dela me deixou desconfiada, mas aceitei. Cheguei no domingo e a Rachel já estava lá, com os 3 filhos agarrados nos celulares, como de costume. Sentamos para comer e ela logo puxou papo sobre como a vida estava difícil. Preços nas alturas, contas acumulando, difícil fechar o mês. "Tá tudo tão caro hoje em dia", suspirou ela, passando a tigela de batatas. "Seu pai e eu mal estamos conseguindo manter a vida normal." Mamãe secava os olhos com o guardanapo, falando sobre o preço do mercado e das contas de luz, enquanto a Rachel pigarreou e se ajeitou na cadeira. "Estava pensando..." e disse ela, se fazendo de santa, com aquele mesmo ar superior de sempre. "A Dakota e eu devíamos ajudar financeiramente a mamãe e o papai. Eu vou mandar $500 por mês. Queria poder mandar mais, mas você sabe como é, né? Só o Jack tá trabalhando e são 3 crianças." Ela deixou a frase morrer no ar e virou pra mim com um sorriso falso. "Mas você, Dakota, podia mandar em $1.000 por mês." "Como é que é?" Quase cuspi a água. "Ah, faz sentido", continuou a Rachel, se fazendo de sonsa. "Você ganha super bem. Só tem um filho pra sustentar. E bom, você tem outras fontes de renda agora, né?" Senti o sangue ferver com a forma sutil como ela evitou falar da morte do Mark. Queria gritar que eu era viúva, que não tinha mais a renda do marido, que o tal outro dinheiro era para garantir o futuro do meu filho. Mas mamãe já batia palmas de alegria e papai sorria como se fosse Natal. "Ah, meninas!" exclamou mamãe. "Vocês não têm ideia do que isso significa pra gente." Fiquei sentada ali, entre a raiva e a incredulidade, vendo aquelas caras cheias de expectativa. As palavras de recusa morreram na minha garganta. Passei a vida inteira tentando ganhar a aprovação deles. E agora estavam colocando um preço nisso. "Tá bom", ouvi minha própria voz dizer. "Eu faço." A primeira transferência foi a pior. $1.000 evaporando da minha conta em poucos cliques. Me convenci de que valeria a pena, que em troca teria mais apoio com o Tommy. Mas logo essa ilusão se desfez. "Mãe, pode buscar o Tommy na escola hoje? A Sarah tem consulta e eu vou ter reunião até tarde." "Ah, querida, me desculpa." A voz da mamãe falhou do outro lado da linha. "Tô com uma dor de cabeça horrível hoje. Você sabe como são minhas enxaquecas." Virou rotina. Sempre que eu precisava, surgia uma desculpa. Mamãe estava ocupada, cansada, cheia de compromissos, com dor nas costas. Enquanto isso, os $1.000 saíam da minha conta, certinhos, todo mês. Numa quinta-feira particularmente estressante, depois de mais uma negativa, liguei desesperada para Sarah. "Claro que a gente busca ele", disse ela na hora, sem pestanejar. "O Jim já tá a caminho da escola. Ele adora as conversas que tem com o Tommy no caminho. O Tommy contou pra ele tudo sobre o projeto de ciências que estão fazendo." Desliguei o telefone e fiquei sentada na minha mesa, lutando pra não chorar. $1.000 por mês e, em troca, o que eu recebia da minha própria mãe. Só desculpas esfarrapadas. Enquanto isso, minha sogra largava tudo pra me ajudar, sem nunca pedir um centavo. Dezembro chegou de mansinho naquele ano. Sempre passávamos o Natal na casa dos meus pais. Era tradição. A família toda se reunia lá. Trocávamos presentes, compartilhávamos refeições, criávamos memórias. A ligação veio exatamente uma semana antes do Natal. Eu estava ajudando o Tommy com a lição de casa quando vi o número da minha mãe piscando no celular. "Dakota, querida." Ela começou com aquela voz melosa que sempre vinha antes de uma notícia ruim, especialmente sobre a véspera de Natal. "Decidimos fazer algo diferente este ano. Vamos fazer uma festa só para adultos. Nada de crianças." O lápis que eu segurava quebrou na minha mão. "O quê?" Soltei, sem acreditar. "É que queremos fazer algo mais sofisticado esse ano", continuou ela, como se estivesse comentando algo bobo, tipo mudar o cardápio do jantar. "Sabe como é? Vinho, conversa de adulto." "Mas é Natal", protestei, me afastando para o Tommy não ouvir. "O que eu faço com o Tommy?" "Ah, isso é fácil", ela respondeu num tom leve e despreocupado. "Deixa ele com a Sarah e o Jim. Eles vão adorar ficar com ele. Tenho certeza de que você pode chegar aqui lá pelas 7. Depois que desliguei, fiquei olhando pro Tommy, ainda concentrado na lição de matemática,
completamente alheio ao fato de que a própria avó tinha acabado de desconvidá-lo do Natal. Meu coração doía de vê-lo ali, focado nas tabuadas, com a língua entre os dentes, exatamente como o Mark fazia quando se concentrava. Passei a semana inteira matutando o que fazer. Celebrar sem o Tommy parecia errado, mas simplesmente faltar ao Natal em família soava meio radical. Finalmente, encontrei uma solução de meio termo. Deixaria o Tommy com a Sarah e o Jim por algumas horas, faria uma visita rápida na casa dos meus pais para entregar presentes, dar um Feliz Natal e depois voltaria para comemorar de verdade com meu filho e meus sogros. Cheguei na casa dos meus pais sozinha, com uma sacola cheia de presentes cuidadosamente embrulhados na mão. O quintal estava lotado de carros, até mais do que o normal para os encontros de família. Quando me aproximei da porta, dava para ouvir risadas e música natalina escapando para o ar gelado de dezembro. Abri a porta e foi como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. A casa estava abarrotada de parentes, tias, tios, primos, mas não foi isso que me paralisou. Correndo pela sala, com coroas de papel na cabeça, estavam os 3 filhos da Rachel, e, perto da árvore de Natal, vi os filhos da minha prima Linda se servindo de biscoitos. Mais crianças surgiram no meu campo de visão. Os gêmeos do primo Mark, a adolescente da prima Susan. De repente, a sala pareceu pequena demais, abafada. Fiquei parada na porta, segurando a sacola de presentes, enquanto a realidade me atingia. Aquilo não era uma festa só para adultos coisa nenhuma. Era uma festa onde só o meu filho não era bem-vindo. Fiquei ali, congelada, tentando entender o que meus olhos viam. Minha tia May foi a primeira a me notar. "Dakota, querida!" exclamou correndo para me abraçar, e logo olhou ao redor, esperando ver mais alguém. "Cadê o pequeno Tommy? Me diz que ele ficou doente, justo na véspera de Natal." Antes que eu pudesse responder, meu primo Peter se intrometeu. Cadê nosso pequeno cientista? O Jake estava louco para mostrar o kit de química novo para ele. Outros parentes começaram a se aglomerar, todos perguntando a mesma coisa. Onde estava o Tommy? Por que eu tinha vindo sozinha? Cada pergunta era como uma faca girando no meu peito. Eu não conseguia responder, nem eu mesma entendia direito. No meio da confusão, vi minha mãe na cozinha, arrumando biscoitos numa bandeja natalina, como se tudo estivesse normal, como se ela não tivesse acabado de excluir o único neto da festa da família. "Com licença", murmurei, me esquivando dos parentes preocupados. Caminhei até a cozinha no piloto automático, com a raiva crescendo a cada passo. "Mãe", chamei, num tom baixo e controlado. "Podemos conversar em particular?" Algo no meu jeito fez ela largar a bandeja na hora. Levei ela pro corredor, longe dos olhares e ouvidos curiosos. "Você disse que era uma festa só para adultos", falei, com esforço para manter a calma. "Você me mandou deixar o Tommy em casa. Então por que os filhos da Rachel estão aqui? E os filhos dos primos também?" Mamãe alisou o suéter de Natal sem me encarar. "Ah, isso é diferente." "Diferente como?" "Aquelas crianças", disse ela, fazendo um gesto vago em direção à sala. "Sabem se comportar em eventos formais. São bem educadas." Fiquei olhando para ela, incrédula. "Bem educadas?" O Tommy é uma das crianças mais educadas que eu conheço. As professoras vivem elogiando o comportamento dele. A Sarah e o Jim também sempre dizem... "Ah, a Sarah e o Jim", interrompeu minha mãe, revirando os olhos. "Eles mimam ele demais. Incentivam essas perguntas sem fim. Essas outras crianças, elas merecem estar aqui", acrescentou com desdém. "Elas sabem o seu lugar." Como se tivesse sido combinado, nesse momento, uma bagunça estourou na sala de jantar. O filho mais novo da Rachel, o Kevin, agarrou um monte de ovos recheados e começou a arremessar na irmã. Os ovos voaram pela sala e acertaram em cheio o vestido novo de Natal da Emily, que soltou um berro. Olhei de volta para minha mãe, arqueando a sobrancelha. "Sim, tô vendo claramente as boas maneiras deles." O rosto dela endureceu. "Ah, isso é só coisa de criança", retrucou. "Mas quando o Tommy pergunta como as coisas funcionam, aí é inaceitável." "Não dramatiza, Dakota. Ele tá ótimo com a Sarah e o Jim." "Eu tô indo embora", anunciei virando em direção à porta. "Vou voltar pro meu filho." Mamãe deu de ombros, inspecionando as unhas como se nada fosse. "Vai, se quiser fazer cena", disse. "Mas antes coloca seus presentes debaixo da árvore. Vamos abrir depois do jantar." Algo dentro de mim simplesmente quebrou ali. Antes que pudesse pensar melhor, voltei para a sala e limpei a garganta bem alto. O barulho cortou a música e o burburinho de conversas. De repente, todo mundo olhava para mim. "Muitos de vocês perguntaram por que eu vim sozinha hoje." Comecei, com uma voz surpreendentemente firme. "Por que o Tommy não está aqui comemorando o Natal com a família?" A Rachel tentou vir até mim, mas levantei a mão, pedindo silêncio. "Deixa eu terminar. Eu tô aqui sozinha porque, há uma semana, a mamãe me ligou dizendo que a festa seria só para adultos.
Me mandaram não trazer o Tommy. O quê? A voz da tia May cortou o silêncio. Mas todas as crianças estão aqui, disse o tio Steve, olhando confuso. Mamãe se adiantou com o rosto corado. Dakota, agora não é hora. Ah, eu acho que é exatamente a hora, rebati, a voz se elevando. Porque não foi uma proibição para todas as crianças. Foi uma proibição para uma criança. Meu filho que aparentemente não é bom o bastante para comemorar o Natal com essa família. A sala explodiu em murmúrios. Vi rostos chocados, olhares de reprovação direcionados aos meus pais. Crianças confusas sem entender o que estava acontecendo. Mas o melhor ainda nem contei. Soltei uma risada amarga. Enquanto o meu filho não é bom o suficiente para o Natal, eu sou boa o bastante para mandar $1.000 todo mês para os meus pais. E a Rachel aqui manda 500. O marido da Rachel, o Jack, levantou a cabeça num estalo. Espera, o quê? Como assim $500? O rosto da Rachel perdeu toda a cor enquanto o Jack virava para ela. Você tá mandando dinheiro pros seus pais todo mês? De onde? A nossa conta mal dá pras contas de casa. A pose da Rachel desmoronou na hora. O rosto dela ficou vermelho enquanto olhava, nervosa, pros nossos pais e depois pro marido. Na verdade, eu nunca mandei dinheiro nenhum, ela gaguejou. Mamãe e papai pediram pra eu fingir que mandava $500, pra Dakota topar ajudar financeiramente. Eles disseram que, se ela achasse que eu tava contribuindo também, ela aceitaria. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Fiquei ali parada, observando a ficha caindo no rosto dos meus parentes, vendo eles juntarem as peças de como meus pais e minha irmã tinham me manipulado, me fazendo sustentar eles enquanto, ao mesmo tempo, excluíam meu filho dos eventos de família. Você tá me dizendo? A voz da tia Caroline ecoou pela sala, firme e cortante. Que vocês enganaram a própria filha para arrancar milhares de dólares dela. Vocês são uns vigaristas. Usaram a sua própria filha como caixa eletrônico e ainda trataram o neto de vocês feito lixo. Isso é baixo, até para vocês dois. A sala virou um caos de vozes se sobrepondo, uns expressando nojo, outros exigindo explicações. A Rachel tentava se explicar pro Jack, cada vez mais irritado, enquanto meus pais ficaram lá, parados, vendo toda a fachada deles desmoronar. Levantei a mão, pedindo silêncio. As conversas cessaram. Todos voltaram a olhar para mim. Meus pais continuavam congelados ao lado da árvore de Natal, com o rosto pálido. Rachel ainda tentava balbuciar algo pro Jack, mas até eles pararam para ouvir. A partir de agora, comecei, com a voz firme e clara. Eu não vou mais mandar um centavo para vocês. E também não vou mais manter nenhum tipo de relação nem com vocês, nem com a Rachel. Acabou. Sem esperar resposta, me virei e saí andando, deixando a sacola de presentes largada ao lado da porta. O barulho da porta se fechando atrás de mim soou definitivo, como o final de um capítulo que já deveria ter terminado há muito tempo. Dentro do carro, peguei o celular e abri o app do banco. Com alguns toques, cancelei a transferência automática por conta da minha mãe. Foi como cortar uma corrente que eu vinha arrastando há meses. A estrada até a casa da Sarah e do Jim pareceu durar uma eternidade, e ao mesmo tempo, um piscar de olhos. Quando estacionei na frente, vi o Tommy pela janela, ajudando a Sarah a decorar biscoitos de Natal. A visão dele, tão feliz e tão amado, encheu meus olhos de lágrimas. Passamos o resto da noite com a Sarah e o Jim, decorando biscoitos, cantando músicas de Natal e vendo o brilho nos olhos do Tommy enquanto ajudava o Jim a montar o presépio. Foi aí que eu percebi. É isso que a família deveria ser. Na manhã seguinte, com o Tommy ainda dormindo cercado pelos presentes que o Papai Noel trouxe, meu telefone tocou. Era a tia Caroline. Você vai querer saber como terminou a noite de ontem. Ela disse direto ao ponto. Depois que você saiu, foi como se uma represa tivesse estourado. O tio Mike levantou e disse que não ficava mais um minuto naquela casa. Logo depois, a tia Marie e o tio Steve fizeram o mesmo. Em poucos minutos, todo mundo já estava pegando casaco, chamando as crianças, indo embora. Fiquei ouvindo, em silêncio, enquanto ela descrevia a debandada dos parentes, que, inclusive, saíram comentando bem alto sobre comportamento manipulador e vergonha para a família. E o Jack? Perguntei baixinho. Ah, querida, ele ficou furioso, ela respondeu. Na hora pegou as crianças, disse para Rachel que precisava de um tempo para pensar no casamento e levou os filhos para passar o Natal na casa dos pais dele. A Rachel ficou chorando. Seus pais tentaram fazer um controle de danos, mas era tarde demais. Deu para ouvir ela respirando fundo do outro lado da linha. Quero que você saiba, Dakota. Estamos todos do seu lado. O que eles fizeram com você e o Tommy é imperdoável. Depois que desliguei, fiquei sentada na cama, tentando absorver tudo aquilo. O celular começou a vibrar sem parar. Mensagens da minha mãe, do meu pai, da Rachel.
todas com variações do mesmo discurso. Desculpa, nós erramos. Por favor, fale com a gente. Podemos explicar. Li cada uma vez só, e arquivei sem responder. A semana entre o Natal e o Ano Novo passou num borrão tranquilo. Tommy e eu passamos noites sossegadas com a Sarah e o Jim. Jogamos jogos de tabuleiro, assistimos filmes de Natal e curtimos o simples prazer de estar rodeados de quem realmente nos amava. Então, na manhã da véspera de Ano Novo, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Eram meus pais, parados na varanda, segurando um pacote enorme, embrulhado de maneira exagerada. Senti o coração disparar no peito enquanto debatia comigo mesma se deveria ou não abrir. Dakota, a gente sabe que você tá aí, chamou minha mãe, a voz abafada pela porta. Por favor, só queremos conversar. Depois de um momento de hesitação, abri a porta, mas fiquei firme no batente, bloqueando a entrada. Eles pareciam menores de repente, menos intimidadores do que uma semana atrás. Trouxemos isso pro Tommy, disse meu pai, estendendo o pacote. Pelo papel de presente, dava para ver o logo de uma loja de eletrônicos bem cara. Ele não precisa disso, respondi sem mover um músculo para pegar o presente. Por favor, Dakota, insistiu minha mãe dando um passo à frente. Sabemos que erramos. A forma como tratamos o Tommy, a história da manipulação do dinheiro. Isso não é sobre o dinheiro que eu mandava para vocês. Interrompi, arqueando a sobrancelha. É que realmente estamos arrependidos de tudo, completou ela. Olhei bem nos olhos deles, procurando qualquer sinal de sinceridade. Vocês estão arrependidos porque entenderam o que fizeram de errado? Ou porque a família inteira ficou sabendo e agora ninguém quer falar com vocês? Eles trocaram um olhar rápido, e foi ali que tive minha resposta. Acho melhor vocês irem embora, falei num tom calmo. Eu não acredito em vocês, e eu não confio mais também. Mas nós somos família, implorou minha mãe, já com lágrimas nos olhos. Não, balancei a cabeça. Família não manipula. Família não exclui uma criança do Natal. Família não mente para arrancar dinheiro. O que vocês fizeram não é ser família. Eles acabaram indo embora, ainda agarrados ao presente indesejado, com os pedidos de desculpas ecoando atrás deles. Fiquei ali, vendo o carro sumir na rua, e o que senti não foi tristeza, foi alívio. Nos meses que seguiram, mantive minha decisão. Não atendi chamadas, não respondi mensagens. Bloqueei o número da Rachel também. O dinheiro que eu mandava para os meus pais agora vai todo pro fundo da faculdade do Tommy. O mais engraçado sobre cortar gente tóxica da nossa vida é quanto espaço sobra para coisas boas florescerem. A tia Caroline começou a nos chamar para almoços de domingo. O tio Mike e a esposa fizeram churrascos onde o Tommy podia brincar à vontade com os primos. E todo mundo fazia questão de incluí-lo, perguntar sobre os interesses dele, incentivar as perguntas curiosas. Mãe, por que a piscina do tio Mike tem aquele cheirinho esquisito? Perguntou o Tommy numa tarde de verão. É o cloro, campeão, respondeu o tio Mike, antes de começar a explicar sobre tratamento de água e reações químicas, deixando o Tommy encantado. Fiquei ali, vendo meu filho florescer, rodeado de pessoas que realmente o queriam bem, e não que queriam moldá-lo. Hoje, ele chama a Sarah e o Jim de vovó e vovô, exclusivamente. E eles continuam sendo nosso porto seguro, nosso abrigo contra qualquer tempestade.